Vamos fechar essa solução. Vamos abrir uma outra aí só para a gente fazer um outro teste, né? Então aí você vai lá, vamos abrir aí um projeto, né? Abrir não, né? É novo, né? É um novo projeto, ok? Um novo projeto. Aí vamos pegar um Windows Forms, tá? E aí vamos colocar aqui, por exemplo, era Hello World, né? Vamos colocar, sei lá, vamos colocar um teste 1, por exemplo, tá certo? Automaticamente ele vai abrir uma pasta, observando que eu estou escolhendo aqui, olha, no menu, né? A linguagem, tá certo? Se você clicar aqui em outras linguagens, com certeza vão aparecer aí, né, pelo menos mais umas 4 linguagens, que ele trabalha com o Visual Basic, ele trabalha com o J Sharp, né, e o C++. Né? Inclusive, tem jeito de você colocar mais, né? Bom, aí, só para a gente fazer mais aqui um outro teste, né? Então eu tenho aqui um formulário, tá certo? Então deixa eu seguir os passos aqui do formulário para a gente fazer. Vamos fazer uma interface, então, seguindo então um determinado modelo, né? Na aula passada nós fizemos aí a figura. Então hoje vamos inserir então o que, né? A princípio, vamos mudar o nome, tá certo? Vamos colocar aqui no nome, por exemplo, segundo programa ou segundo formulário, né? Segundo formulário, por exemplo, tá? Segundo formulário, né? Tá certo? Aí automaticamente aparece aqui, né? Segundo formulário, né? Bom, aí a gente vai usar então no toolbox, tá? No toolbox a gente vai escolher então o menu strip. Vamos ver se a gente acha o menu strip aí. Tá certo? Ok, ó. Menu strip, tá certo? E na verdade ele vai colocar, digamos assim, o menu para você. Ok? Bom, então vamos colocar ele no formulário aqui. Isso aqui eu não fiz ainda. Tá certo? Bom, apareceu aqui, então, automaticamente o menu, tá? Ele tem, então, aqui embaixo, né, o componente, tá? E aqui ele tem algumas formatações, né? De onde você, obviamente, pode colocar esse menu. Tá certo? Bom, então, vamos ver o seguinte, tá? Eu posso colocar, então, alguns itens do menu, né? Então, vamos colocar, aonde está aqui, por exemplo, o que a gente tem no menu, né? Menu, sei lá, colocar aqui, né? Arquivo, é isso? O menu arquivo. Tá certo? Menu arquivo. A gente pode ter, sei lá, editar, né? Editar. E a gente pode ter, ele não apareceu primeiro, né? Por exemplo, vamos colocar um outro aí. O que? Operação, vamos colocar um item qualquer aí, né? Operação e sobre, né? Por exemplo. Ok? Eu só estou imaginando esse porque que ele não colocou lá, né? Na verdade deveria colocar. Muito bem, o menuzinho básico. E aí, vamos ver então. Esse aqui, na verdade, eu coloquei mais um nível, né? Tá certo? Esse não tem nível, tá vendo? Ó, esse não tem nível. Coloquei errado, que aqui seria no caso abrir, né? Tá certo? Seria no caso abrir, aqui, ó. Tá? Então, vamos mudar aqui, né? Então, aqui em cima,
Aqui seria arquivo, né? Arquivo aqui, e aqui embaixo é o abrir, né? Por exemplo, né? Então, por exemplo, abrir, né? O que mais? Salvar, né? Sei lá. Salvar, né? Aí se você quiser usar o salvar como, ok? Tá? Bom, aí editar. O que você tem no editar? Você tem lá recortar, né? Recortar. Colocar a letra maiúscula. Recortar. Aqui você teria o que? Sei lá, copiar. E aqui você teria, sei lá, colar. Ok? Então ele tem níveis, né? Tá certo? Aqui você pode criar um menuzinho básico, né? Agora, o que é interessante é que no Windows Form é muito fácil fazer isso, né? Para web, tem que usar CSS, é mais complicado, né? A não ser, obviamente, que você use uma interface. Se você usar uma interface, fica mais fácil, né? Como, por exemplo, Serverface em Java, ou para quem gosta de .NET e do PHP, usar o Adobe Flex. O Adobe Flex é muito bom para você criar aplicações ricas, tá certo? Oi? Adobe Flex. É um software pago da Adobe, tá? Para você criar interfaces ricas. Ele cria interfaces interessantes. Bom, aí a gente pode... É só você... É lógico que não tem nada aqui, né, gente? Nós não colocamos código nenhum. Simplesmente definimos um formulário. Ok? Simplesmente nós definimos um formulário. Não tem nem sair nem nada, tá? Nós estamos apenas trabalhando com a interface. Ok? Só trabalhando com a interface do formulário. Ok? Bom, e aí? A gente pode, por exemplo, agora definir um outro componente, tá? Que deixa eu ver se tem aqui esse Rich Text Box, tá certo? Para que você possa fazer edições, né? Edições. Então, a gente não vai fazer código, tá, gente? A gente não vai fazer código por enquanto, tá certo? Nós simplesmente vamos trabalhar com a interface. Tá joia? Primeiro, a gente faz a interface. Bom, então, aqui eu tenho uma área, tá? Por exemplo, não sei. E aí eu poderia, no caso, definir, tá? Se for um caso, vamos colocar aqui texto. Tá certo? Texto. Então, aqui seria uma área para você colocar textos. Certo? Textos. Nós não estamos ligando uma área com a outra, tá, gente? Nós não estamos ligando uma área com a outra. Tá? Estamos apenas trabalhando com... porque tanto é que ele não tem nenhuma relação com o que nós criamos aqui com abrir, salvar, etc. Tá? Então, nós simplesmente definimos um texto só, ok? Uma área. Oi? Sim, só. Mas ele não vai salvar, não vai fazer nada porque não tem evento. Tá certo? Não tem evento, né? Tá certo? Esse texto aqui eu coloquei aqui, ó, o texto, tá vendo aqui, ó, o texto? Então, tudo que ele pegar automaticamente, né, ele vai gerar um arquivo. Então, nesse caso, esse componente, você consegue colocar muitas coisas, né, e depois você pode salvar isso aí. É óbvio que depois, né, você pode colocar de tal forma que esse texto que você tem aí, ele se transforme no arquivo TXT, por exemplo, né? Aí a programação é que vai cuidar disso. Aí você executa, tá? Aqui, ó, tá vendo? Ele não acompanhou o formulário, né? A princípio esse elemento, tá? Deveria acompanhar o formulário. Oi?
Isso, tem que ir lá em propriedades, né? Vamos fechar aqui, tá? Então, vamos lá as propriedades. Aqui, bom, o texto, você pode colocar outra mensagem aqui, por exemplo, sei lá, né? Digite um texto, tá? Ele vai aparecer automaticamente, né? Mas não é o que nós queremos, né? Deixa eu ver aqui. Oi? No menu? Então, é o Rich Text Box. Ok? Achou lá? Achou? É esse que você está perguntando? Aqui, ó. Vai lá no Text Box, né? Vai lá no R. Ó, é esse aqui, ó. Tá certo? Ok? Aí você define o tamanho, né? O tamanho dele. O que mais? Para ele acompanhar aqui, gente, não vou lembrar qual que é a propriedade, mas deve ter um status aí para ele. Qual que é, gente? Essa aqui, né? Isso. Esse aqui, né? Isso, muito bem. Fio. Ainda bem que tem gente que já conhece bem, fica mais fácil. Bom, ótimo. Agora, automaticamente ele vai, né, acompanhar agora sim, né, o texto. Ok? Então veja, uma coisa bem simples. É óbvio que a gente está trabalhando com interface, né? Tá certo? Vamos trabalhar com interface porque, obviamente, você fala, bom, agora falta fazer uma ligação, né, logicamente para cada um dos componentes que eu tenho aqui. Tá? Por enquanto a gente não vai ver isso aí. Então, na verdade, você tem várias relações, porque essa formatação aqui a gente não fez ainda. Tudo bem? Nós só colocamos uma interface. Tudo bem, gente? Só colocamos uma interface. Então, só para lembrar, né, nós colocamos o menu, né? Tá certo? Nós colocamos o menu através do menu strip, tá certo? Depois, nós fizemos o que com o menu strip? Então, atenção, só para lembrá-los que aqui, ó, tá? Eu tenho níveis, ok? Eu tenho níveis, né? Então, eu coloco cada um dos elementos a partir do nível que eu tenho, tá certo? Bom, se eu clicar em cada um dos níveis, ele abre outros. Então, por exemplo, olha só, eu estou no nível, digamos que esse seja o primeiro nível. Tá? Esse é o primeiro nível. Né? Esse é o primeiro nível, primeiro nível, primeiro nível. Aí, automaticamente eu posso colocar um elemento, que seria no caso aqui embaixo, porque aqui em cima eu já preenchi. Tá certo? Então, tem lá primeiro, segundo e terceiro. Aqui, se eu quiser colocar um quarto, tá certo? Eu posso colocar. Agora, digamos que no Abril eu tenho 2 níveis. Tá certo? No Abril eu tivesse 2 níveis. Eu clico, automaticamente eu posso colocar alguma informação aqui. Tá? E aí, vamos colocar, sei lá, vamos colocar um teste aqui, por exemplo. Tá certo? Aí eu posso colocar aqui uma coisa, né? Tá? Por exemplo. E eu posso, para cada um deles, eu posso abrir outros níveis. Que são os menus e submenus. Tá certo? Então eu posso colocar aqui teste, sei lá, inferior, né? Tá joia? Então, a hora que eu executar, né? A hora que eu executar arquivo, abrir, olha, ele já aparece a setinha dizendo, olha, tem mais coisa para frente. Tá certo? Ó, aqui não tem setinha, mas a partir do momento que eu chegar na setinha, ele me traz mais coisas. Ok? Então, olha só, eu tenho setinha para cá, né? Então, esse é o menu que, obviamente, para o Windows Forms, para formulário, ele é importante, né? Para você disparar outros menus. Ok? Bom, então, eu tenho essa relação do menu, tá certo? Para você ver que é interessante. Tudo bem? Aí a gente salva esse aqui, ok? Uma interfacezinha, né? Todo mundo deve ter conseguido fazer, que é bem simples, né?
Se alguém não conseguiu depois, eu deixo o material para vocês na quarta-feira, tá? Trago para vocês e deixo o arquivo no compartilhado, tá bom? Vamos fechar então essa solução, ok? Teste 1, tá? Fechamos. E aí, automaticamente, vamos criar um novo projeto, tá? O Windows Form, vamos colocar um teste 2 agora, por exemplo, né? Teste 2, tá? 2, né? Vamos colocar um teste 2. Vamos colocar OK. Tem que salvar, né, gente? Bom, aí, o que nós vamos fazer, né? A gente vai colocar, então, inicialmente, vamos colocar aqui, oi? Ó, por default, ele vai salvar em meus documentos, né? A primeira vez ele deveria perguntar? Oi? Não, ele já define por default, né? O default agora tem uma pasta opções, agora vai saber onde é que está essa pasta opções aí, né? Que ele tem eu não sei se está aqui, ó, opções, onde você define a pasta que você vai gravar, né? Agora tem que achar aqui a pasta, deixa eu ver aqui, debug, tools, Windows, tem que verificar qual é a pasta que ele vai, deixa eu ver, controle de fonte, que ele está gravando, né? Cadê o Murilo? Qual é a pasta aqui, Murilo? Você que sabe. Para ele gravar. Por default ele grava nos meus documentos, né? O projeto, né? Mas na verdade o que acontece, bom, na hora que você cria aqui, olha, tá? Pessoal, ó, talvez fosse interessante você já observar aqui, ó, né? Você vai no browser aqui e escolhe qual é o lugar que você quer. No caso, ele está gravando por default nos meus documentos Visual Studio 2010. Tá certo? Isso é por default, tá? Aí ele cria todos os arquivos aqui, né? Nos projetos. Tá, então ele já cria por default, tá certo? Para cada aplicação que você fizer, ele vai criar por default aí. E é interessante porque é o seguinte, eu tenho vários projetos aqui, né? Tá certo? Para cada projeto, ele vai definir, por exemplo, uma pasta, que é o nosso caso no nosso exemplo, ok? Bom, então eu vou gravar, eu vou permanecer aqui, tá? Então, nesse caso, vamos colocar aqui um label. Vamos colocar aqui um label, tá certo? Nesse label, vamos colocar aqui um texto aqui. Vamos colocar o quê? Ver se tem menu. Não tem menu, tem calendário. Vamos colocar aqui, ó. Calendário. Opa. Nossa. Calendário. Ok? Bom, aí, calendário. Vamos observar então aqui a fonte. A fonte, por exemplo, vamos colocar uma fonte maior, né? Sei lá, uma fonte 12, por exemplo. Aí você escolhe qual é o tipo de fonte que você quer. Tá certo? Nós definimos então essa aqui, ó, que é por default, tá certo? Aí automaticamente ele fica grandão, tá? Eu posso colocar isso, se você quiser, a gente pode colocar em negrito, né? Não sei, ok? Aqui a gente pode mudar e colocar no texto, né? É o terceiro, né? Terceiro. Eu não sei se foi programa, exercício, formulário, né? Não lembro agora, viu, gente? Terceiro formulário. Ok? Aí vai aparecer lá o formuláriozinho, terceiro formulário. Tá? Tem um calendário aqui. Ok? O que tem? A localização é essa aqui mesmo, né? E deixa eu ver se ele tem tamanho, né? Bom, deixa ele assim do jeito que está.
Aí a gente vai colocar aqui agora um calendário. Calendário seria, como é que chama? Vê se tem propriedade aqui, minutinho só. Propriedades aqui, vai lembrar todas, né? Todas as propriedades aqui que ele tem, né? Deixa eu ver o tamanho dele. O tamanho dele, bom, doc, automaticamente ele vai organizar, né? Agora eu queria colocar o tamanho dele. O tamanho dele, size. Vamos ver o tamanho, size. Por exemplo, vamos definir aqui como sendo o quê? Deixa eu colocar 275 por... vamos ver o tamanho, 400. Ele falou que não é válido, né? Deve estar com outra configuração. Vamos colocar então, sei lá, 30 por 60. Vamos ver o que ele vai colocar aqui. Ele não colocou, não considerou válido, né? Por tamanho. 90 por 20. Eu queria aumentar um pouco mais o tamanho aqui do... Bom, vamos colocar no dock mesmo. Vai, cadê o... Se eu colocar no dock, automaticamente ele vai ter que se organizar aí, né? Uma relação... vamos colocar grande aqui, vamos ver. Vamos lá. Aí se colocar... não ficou muito legal não, que eu queria que ele ocupasse uma área. Né? Vamos colocar então... tem âncora. Se eu colocar ocupando todo espaço... Vou lá para baixo. O nome? O nome sim. É o nome do componente, tá? É o nome do componente. Bom, gente. Ele não deixou eu definir o tamanho dele. Talvez uma configuração de medidas. Ok? Porque o formulário aqui, ó, no label, calendário, deixa eu mudar a cor dele. Cadê a corzinha dele é o back cor max. Tararara. Deixa eu ver se backcolor, né? Backcolor, vamos lá, é preto, vamos colocar o que? Sei lá, uma corzinha meio verdinha. Tá? Eu queria que ocupasse toda a borda. Bom, bom, gente, depois teria que mexer, não estou lembrando a propriedade para você ocupar toda a borda, porque eu queria ter um espaço maior dele. O size dele ele não deixou eu mexer no size dele. Então era, deixa eu colocar, será que se eu colocar aqui 400? Deixa eu ver se ele deixa eu colocar 400. A princípio não deixou eu mudar, né? 100. Vamos ver 100. Não. Ele só deixou eu usar esse tamanho. Tem alguma outra propriedade aqui que deve estar setada. Bom, vamos lá então. A gente vai colocar então agora, depois que colocou esse elemento, vamos colocar que eu falei para vocês, um calendário, né? Calendário por exemplo, aqui ó, um month calendar. Ok? Aí a gente vai colocar um calendáriozinho, tá? Bom, vamos ver se agora ele deixa eu
aumentar o tamanho. Não está deixando, né? Tem alguma propriedade aqui que